Até porque o meu objetivo seria, assim, conversar com Deus. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo pro canal. Se você é nova por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Se não faz parte do canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificação para ser notificado toda vez que eu postar um vídeo, tá? Comenta e compartilha também para estar me ajudando. E espero que todos estejam bem, na paz do Senhor Jesus, né? Todos com saúde. E, assim, o vídeo de hoje, como vocês viram aí no tema, o porquê que eu sumi. Hoje eu vou estar explicando pra vocês tudo direitinho, o que aconteceu, né, o que está acontecendo, pra eu ter me ausentado do canal, né, por esse um mês e pouquinho mais ou menos, sem postar vídeo, tá bom? E eu vou explicar tudo direitinho pra vocês, de antemão. Eu já posso dizer pra vocês que eu estou bem, tá? Muito bem, obrigada. Os que se preocuparam, né? Quero dizer que tá tudo bem, tá? Foi por uma boa causa, né? E é isso. O que acontece, pessoal? Vamos lá. Quando eu criei o canal, eu já tava em processo, né? Eu tava em processo pra fazer a cirurgia bariátrica, né? Daí eu tava fazendo exames e tudo direitinho, passando com os médicos, né? E fazendo o tratamento pra ver se era realmente necessário fazer a cirurgia, né? E daí chegamos à conclusão que sim, até porque o meu objetivo seria sim a cirurgia, né? E não tomar medicações, porque eu já fiz uso de medicações acompanhada por médicos, né? Endocrinologista, só que nenhuma das fórmulas que foram prescritas pra mim adiantava, mesmo com dieta, né? E daí eu optei em fazer, né, a cirurgia bariátrica, e daí tem um mês e pouquinho, eu vou fazer 2 meses dia 5, né, e daí eu precisei me ausentar do canal, porque eu estou com um processo de adaptação, né, de recuperação, né, da cirurgia e tudo, e daí eu precisei ficar esse tempinho, até porque eu não podia fazer esforços, né, físicos, assim, muito brusco, então eu precisei ficar ausente do canal, porque como que eu vou fazer, gravar vídeo pra vocês, se eu não posso limpar uma casa, se eu não podia lavar uma louça, você entende? Tipo assim, se eu não poderia arrastar um móvel pra limpar embaixo do móvel, tipo, então são coisas que, tipo, assim, me limitou. E eu preferi não gravar. Também não gravei a minha rotina, tá? Porque eu não me senti bem, tá, gente? De gravar esse processo, tá bom? E assim, nos últimos vídeos, eu não tava gostando do que eu tava vendo. E aquilo tava pegando muito, sabe? Eu via que, tipo assim, eu tava acima do peso, eu já não me sentia bem, já tava me fazendo mal, né? Estava prejudicando a minha saúde. Mas assim, eu tinha a convicção de que eu precisava fazer algo por mim mesma, pela minha saúde, né? Por causa do sobrepeso. E quando eu assisto, né, gente, os meus vídeos. Então, assim, quando eu assistia os meus vídeos, eu via, e o que eu via eu não gostava, entende? Tipo assim, o tamanho do meu corpo, sabe? A proporção. Então, aquilo mexia muito comigo. Hoje em dia, após a cirurgia, eu consigo gostar do que eu vejo. Lógico que eu tô num processo, ainda no início, né? Então, assim, tem muita coisa ainda pra acontecer, tá? E é um processo pro resto da minha vida. Não tem como eu dizer assim, ai, chega, hoje eu vou parar, não vou mais fazer nada. Não. É pro resto da minha vida. Então, assim, foi uma decisão que eu tomei pro meu bem, tá? Pro meu bem. E, tipo assim, o meu psicológico tá muito bem, sabe?
Eu acho que é uma decisão muito séria quando a gente vai tomar, porque muda totalmente a nossa vida para sempre. E você tem que entender e tá pronta para as mudanças, né? E eu acho que assim, quando eu decidi, eu pedi muita direção para Deus, sabe? Tipo, pro meu psicológico, tipo, para que corresse tudo bem, né? E graças a Deus correu tudo bem até aqui, né? E eu não tive tantos problemas assim, não senti muitas coisas que outras meninas sentem, né? E assim, hoje eu tô bem, hoje eu tô feliz com a minha decisão, que nem eu falei anteriormente, é um processo que eu estou no início, né? Mas assim, foi uma decisão pensada, repensada, né? E tipo assim, apoiada por Deus, que é o mais importante. Então, eu não me arrependo, tá? E a partir de hoje, vocês vão ver, né? Gradativamente aí as minhas mudanças, né? Visivelmente, vocês já devem estar percebendo algo, né, de diferente, tipo, o meu rosto já afinou mais, aquela papada que eu tinha já não tenho mais, né? Tipo, aqui, ó, o meu colo também já tá mais fininho, sabe? Então, assim, já foram 21 quilos, né, eliminados em menos de 2 meses. Então, pra mim, tá sendo maravilhoso, porque eu já me sinto mais disposta, sabe? Eu subi a escada, eu subia morrendo. Se vocês prestarem atenção no áudio, eu falava com vocês, tipo, eu ficava ofegante, cansada, né? E agora, no momento, já não tenho mais isso, entendeu? Então, eu estou aprendendo novamente a ter saúde, né? A ter vida. Logo mais eu entro na academia, que o meu médico me libera a entrar na academia com 2 meses, tá bom? E aí vai começar, né, tipo, uma nova adaptação também pra mim, que eu preciso fazer academia pra mim dar início a ganho de massa magra, né? Porque não adianta só perder peso, né, perder gordura. Eu preciso da massa magra pra eu me manter bem, com saúde, né? E também tem pessoas que emagrecem 30 quilos em um mês, tipo de bariátrica. E tem outras que já é mais devagarzinho, assim, sabe? Gradativamente. E então, tipo, cada organismo reage de uma forma, né? E aí também tem a suplementação que você precisa fazer, as vitaminas, né? Você tem que ingerir água bonitinho, sabe? Você não pode se dar o luxo de não tomar, entendeu? Então, tipo, isso tudo é uma adaptação. Que você precisa aprender, realmente aprender a se alimentar, a se hidratar, né? A se exercitar com saúde. Então, tudo isso é um processo, né? E eu volto a dizer que eu tô no início, mas eu espero em Deus que dê tudo certo até o final. É um longo período aí pela frente, né? Que eu ainda vou percorrer, né? Mas, tipo assim, eu estou bem, estou feliz, tá? Com a minha decisão. E, assim, se eu tivesse que fazer, eu faria novamente. Se fosse pra eu escolher, você se arrepende? Não, gente, eu não me arrependo, em momento algum, de ter feito. Essa foi a melhor escolha da minha vida, tá? E pra minha vida, da minha vida e pra minha vida. Porque, assim, se eu não fizesse, não teria como, sabe? Já tava prejudicando muito a minha saúde. Então, eu não queria ficar à mercê de medicamentos, de canetinhas, sabe? Essas coisas. Então, eu preferi realmente fazer, né? A minha cirurgia, tudo direitinho, tá? E eu estou sendo acompanhada, né? Por todos os meus médicos, tá? Nutricionista, endocrinologista, psicóloga, tudo isso, né? A gente faz, né? O acompanhamento, tá bom? E é isso, pessoal. Eu estou bem. Eu vou ver se eu consigo deixar umas fotinhas aí do dia da cirurgia, mas eu não vou colocar takes de vídeo, tem até alguns, né?
mas eu não quero colocar, tá bom? Eu vim mesmo, passei aqui mesmo só pra avisar vocês que eu voltei, que eu estou bem, tá? E é isso, gente, eu estou bem, estou feliz com a minha decisão, tá bom? E já tem um vídeo gravado aí pra vocês, vem novidades também, tá? E vou gravar a minha rotina, tá? Eu mais disposta, entendeu? Tipo assim, eu me reconhecendo novamente, tá? Porque eu vivia em um corpo que não era meu, né? Tipo, tanto visivelmente quanto psicologicamente, sabe? Assim, tipo, no meu dia a dia eu sentia muito. Então, é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Foi mesmo só pra explicar pra vocês o porquê que eu sumi, né? E é isso, gente. É isso. E vida que segue, né? Nessa minha nova jornada. E agradeço muito a cada um de vocês, se vocês tiverem gostado, né? Deixa o like de vocês aí, deixa um comentáriozinho, tá bom? Pra me incentivar. E vamos que vamos, né, gente? Vamos pra cima, vamos correr atrás do prejuízo. E ainda dá tempo, né? Enquanto a vida há esperança pra tudo na nossa vida. A gente só tem que entregar pra Deus, pedir pra Deus discernimento, sabedoria e direção. E seguir, né? Seguir em frente, né? Isso e assim, não deixar, né? Nada que nada abale, sabe? O nosso emocional, certo que a gente é carne, né? É humano. E a gente sempre deixa uma coisinha ou outra afetar. Mas que não afete o suficiente para que te pare, entendeu? Então, assim, é isso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Jesus abençoe grandemente a vida de vocês. E sonhos, é que eu sempre falo. Deus, ele nunca coloca um sonho no nosso coração que ele não nos capacite a realizar, tá? Então, assim, se você tem um sonho, pessoal, corra atrás. Entrega pra Deus, mas corra atrás, não espere, não fique sentado, não fique deitado, sabe? Tipo assim, ai, eu sonho em ter uma bicicleta, vai. Mas você fica aqui, ó, braço cruzado, parado no tempo, você não faz um corre, você não trabalha, você não busca, sabe assim? Você não se esforça, como que você vai ter essa bicicleta? Fala pra mim. Porque é tão prazeroso, gente, você chegar e, tipo, através do seu esforço, né? Você ir lá e comprar o que você realmente quer, sabe? Lógico que, tipo assim, a gente é grato quando a gente ganha as coisas, mas a gente é mais grato ainda quando a gente se esforça realmente, porque a gente sabe o valor que a gente teve que passar, a gente teve que lutar pra ter aquilo, né? Então, assim, é o que eu falo. São metas, né? E eu, graças a Deus, eu tenho conseguido, né? Com a graça de Deus, alcançar minhas metas. Esse ano que passou, né? Eu consegui realizar algumas, né? Graças a Deus, né? E tenho outras, né? Como todo mundo tem. E é isso, gente. Eu acho que a gente precisa, né? Ter um combustível pra seguir em frente, sabe? Porque eu acho assim que a gente realmente necessita, né? De um incentivo. E muitas das vezes a gente tem que ser o nosso próprio incentivo. Porque nem todo mundo vai incentivar você não, tá? Tem pessoas que, tipo assim, elas querem te ver bem, mas não melhor que elas. Então, assim, foca em você, sabe? Tipo assim, ai, fulano tá precisando de ajuda, tá, eu vou ajudar. Mas não tira de você não, sabe? Não se invalida pra você poder validar o outro. Porque nem sempre é legal. Então, se coloque em primeiro lugar, tá? E dê o seu melhor pra você. Por que você só dá o seu melhor pros outros? E quando é pra você, você não consegue? Muitas das vezes eu fui assim, sabe? Tipo, de dar o meu melhor pros outros e quando chegou minha vez não tinha ninguém pra me dar nenhum abraço,
nem um aperto de mão, nem vai dar tudo certo, sabe? E as coisas, às vezes machuca, sabe? Porque assim, você espera, né? Lógico. Você não faz nada esperando que o outro venha fazer igual, mas quando você faz, ajuda as pessoas, você pelo menos pensa assim, não, alguém vai entender que, tipo, aquele momento ali eu tô precisando de um abraço e vai vir, ou mesmo que esteja longe, fale, sabe? Dê uma palavra de conforto, que aí você já se sente bem, né? Mas não, nem sempre é assim, tá? Então, não se invalide pra validar o outro, tá? Faça por você o que ninguém pode fazer. Seja por você o que ninguém pode ser, sabe? Sonhe, mas realize os seus sonhos. E eu aprendi que eu tenho que ser por mim o que ninguém nunca foi, né? Então, assim, é o que eu falo pra vocês. Independente do sonho, se Deus, ele te deu, corra atrás, né? Corra atrás que você vai conseguir, né? Tem um versículo que diz, né? Que Deus fala, né? Faça por ti que eu te ajudarei. Então, tipo assim, se você sonha, você tem que fazer por onde, né? Realizar. Não adianta você simplesmente sonhar e não fazer por onde, porque não vai ser realizado, sabe? Assim, Deus não vai mandar ninguém trazer aqui R$1 milhão pra você realizar o sonho que você quer, né? Uma suposição. Então, assim, se você não correr atrás, ele não vai sair do papel, ele não vai sair do seu pensamento, do seu coração. Outra coisa também que, tipo, eu queria falar pra vocês, assim, eu aprendi, né, fazer a lei da atração, sabe assim? Final do ano retrasado, né, de 2024, isso serve até como testemunho, assim, sabe, gente? No dia 24 de dezembro, no dia 31 de dezembro de 2024, às 10h50 da noite, eu sentei ali, ó, naquela penteadeirinha ali que vocês estão vendo uma partezinha dela. Ela estava exatamente ali naquele mesmo lugar que ela tá hoje. Eu sentei ali, peguei meu caderno, né? Conversei com Deus, agradeci e escrevi, né? No meu caderninho, na minha folhinha, as minhas metas, né? Os meus sonhos pro ano que se iniciava, que foi o ano de 2025, né? Sempre agradecendo a Deus por tudo, entregando na mão dele. E assim, eu escrevi metas, pessoal. Onde um ano que seria improvável pra mim, Deus, ele mostrou pra mim que ele é comigo, que ele conhece o meu coração, né? E que tudo que eu escrevi ali naquele caderno, naquela folha, que eu tenho ela até hoje guardada e eu não vou jogar fora, Deus, ele me proporcionou. Por quê? Porque eu corri atrás, sabe? Tipo, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Mas Deus, com a sua infinita bondade, ele me concedeu, né? Viver tudo aquilo que eu tinha entregado a ele naquela noite. Durante esse um ano aí que passou, de 2025, né? Eu realizei a minha matrícula na faculdade, né? Esse ano eu tô indo pro 3º semestre de pedagogia, graças a Deus, né? E eu pedi pra Deus também que eu abrisse, né? Que eu tinha, assim, que Deus me tirasse, né? De um emprego no qual eu já não estava mais me sentindo bem, que me fazia mal, né? Eu já estava adoecendo, psicologicamente eu já estava com o meu psicológico muito fraco, né? E assim eu não tinha mais ânimo para ir trabalhar lá, né? E a minha tão sonhada cirurgia bariátrica. E assim, Deus, ele colocou no meu coração, e eu falava, né, que ia se realizar, assim, sabe? E quando eu terminei o meu ensino médio em 2023, em 2024, eu terminei, eu fiz minha
minha formatura em 2024 do ensino médio, né, no terceiro ano do ensino médio, em dezembro. E dia 12 de dezembro de 2024 eu me formei, né, no ensino médio, conclusão. E em fevereiro de 2025 eu já iniciava a minha faculdade, para honra e glória do Senhor. Em abril, eu abri meu salãozinho aqui na minha casa, como vocês já viram, eu já postei para vocês alguns vídeos aí organizando ele, né? E aí eu dei início, né, aos meus exames, aos meus médicos, sabe? Tipo, fazer tudo direitinho para realizar a minha cirurgia. Daí, quando eu sempre falava, gente, eu sempre falava que até dezembro eu ia operar. Até dezembro eu ia fazer minha cirurgia. E Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, Ele me concedeu. No dia 5 de dezembro de 2025, eu estava fazendo a minha tão sonhada cirurgia, né? E assim, E tem outras coisinhas também que eu pus lá no meu papelzinho, né? Que também Deus me proporcionou, sabe? Então, assim, eu sou muito grata a Deus por tudo, porque em tudo, Ele mostra que é comigo, sabe? E eu não tenho por que duvidar disso. Deus, Ele conhece o meu coração, Ele sabe quem eu sou. O que falam, o que pensam sobre a minha pessoa, isso não quer dizer nada pra mim. O importante é o que Deus sabe, o que Deus conhece o meu coração. E Ele sabe o tamanho dele, né? O tamanho do meu coração e da minha bondade. Então, eu sou eternamente grata. E, tipo assim, quando foi dia 31 do ano que passou, né, 2025, às 10h50 da noite, eu agradeci, sabe? Da mesma forma que eu fiz. Eu me sentei, esperei da hora, pra fechar certinho um ano, sabe? Assim, dia 31, às 10h50 da noite, eu comecei a escrever. Agradeci ao Senhor, né, pela minha vida, pelo ano e pelas conquistas que Ele me proporcionou, sabe? E lógico, né, temos mais metas, né, temos mais sonhos, porque enquanto a vida, né, a gente tem que estar sonhando, tem que estar correndo atrás dos nossos objetivos. E é isso, pessoal. E aí eu fiz tudo novamente, tá ali meu papelzinho guardado, né, o ano só começou. Então, a gente tem muita coisa pra fazer esse ano, se Deus quiser, né? E, acima de tudo, eu peço saúde, né? Discernimento, direção, sabe? Sabedoria, para que Deus possa estar sempre comigo, né? Me permita, né? Sempre estar na presença, mesmo que só eu e Ele aqui, no meu íntimo. Então, que Ele tá em cada detalhe da minha vida, sabe? A minha gratidão a Deus é muito grande, porque não era, sabe assim, se eu fosse contar tudo que eu já passei, tudo que eu já vivi, cara, vocês não têm noção do quão Deus é perfeito, é maravilhoso na minha vida. A minha gratidão a Ele é imensa, eu não tenho nem como descrever pra vocês. Desculpa, eu sempre me emociono quando eu falo da minha gratidão a Deus, porque se não fosse Ele, eu acho que... quem seria eu, né? Quem seria a Aline, né? Mas é isso, pessoal. Sou muito grata, Deus sabe muito bem disso, da minha gratidão a Ele conhece, né, todos os meus pensamentos, muito antes de eu expressá-los. Deus, Ele já conhece, Ele já sabe, né? Então é isso, né? Eu sou grata pela minha vida, pela minha família, né? Pelas minhas conquistas, pela vida das minhas filhas, né? Por todos vocês que estão aqui comigo. Espero que permaneçam, tá bom? E vocês que estão chegando agora, muito obrigada. Espero que fiquem, tá? E é isso. Gratidão sempre, né, ao Senhor. Que sejamos sempre gratos a Ele, né? Por tudo. E é isso, pessoal. O meu sumiço foi isso, né? Foi por saúde.
né? Eu correndo atrás da minha saúde, tá? Não se assustem quando vocês verem várias mudanças aí no decorrer, né, do meu percurso aqui no YouTube com vocês, porque vai ter várias mudanças, né, físicas, né? Vocês vão conseguir ver, tá? Se Deus quiser vai dar tudo certo, já deu tudo certo, porque Deus, ele tem um propósito em cima de todas as coisas, né? E é isso. Sou muito grata mesmo. Obrigada a todos, tá? Todos mesmo. E vamos continuar. Vamos continuar, que tem muita coisa ainda pra gente fazer, pra gente crescer junto aqui. E a gente tá só começando, né? Que o meu retorno seja abençoado por Deus, tá? E que possamos estar mais perto, mais próximos, né? E eu vou tentar ser mais ativa aqui, tá bom? E é isso. Muito obrigada, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!